Shalom, shalom, boa noite, queridos e amados da minha vida. Sejam todos bem-vindos à reunião do Tropa de Elite de Jesus. Eu me chamo Dayana, eu sou a filha amada de Deus, intercessora, e eu faço parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a Deus esta rica oportunidade que nós temos, agradecer a Deus o fôlego de vida, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Glória a Deus por essa liberdade que nós temos aqui no Brasil de falar do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui, do sul do Brasil, nós falamos e conectamos intercessores de vários lugares do mundo. Nos foi permitido avançar e falar do Evangelho de Jesus de qualquer lugar do mundo onde ainda existe essa liberdade. Se você está assistindo a essa ministração pelo nosso canal do YouTube, eu te convido a participar ao vivo aqui conosco pela plataforma Zoom. É só você clicar no link abaixo e você fará parte do grupo do WhatsApp. E ali nós postamos os links para vir aqui para a plataforma Zoom. Além dessa mensagem gravada que você vai ouvir agora, depois da reunião, nós realizamos um bate-papo muito legal. E se você estiver aqui ao vivo, poderá participar com a gente. Amém? Você é o nosso convidado. Então, vamos para a ministração dessa noite. Queridos, nós estamos no mês de Ave. Este mês está conectado com a tribo de Simeão. A tribo de Simeão era a menor e mais fraca de todas as tribos de Israel. E no final das suas peregrinações pelo deserto, conforme está escrito no segundo censo de Moisés, em Números 26:14, está escrito que eles eram 22.200 homens e essa tribo não foi incluída na bênção de Moisés. Além disso, devido ao seu tamanho, a tribo de Simeão ela foi forçada a dividir o território com Judá, uma tribo maior e mais poderosa. Josué 19, 1-9. A herança dos filhos de Simeão foi tirada do quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Então Jacó não excluiu os descendentes de Simeão de nenhuma parte da herança prometida, mas os dividiu e os dispersou. Então, este mês que nós estamos vivendo agora, o mês de Ave, ele começou agora no ano de 2024, no dia 5 de agosto, e vai até o dia 3 de setembro de 2024. Nós já falamos aqui muitas vezes sobre nós entendermos os tempos e as estações, não é mesmo? Sobre nós vivermos no calendário de Deus e não sermos surpreendidos. Então, este tempo que estamos vivendo é o tempo em que devemos buscar mais ainda a Deus. Nós devemos confiar no seu propósito, no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. É um tempo para nós termos a certeza do grande amor de Deus em razão da sua paternidade sobre nós. A nossa identidade de filho deve estar bem firmada. Agora é tempo de deixar a nossa vontade de lado e fazermos a vontade do nosso Pai. Cuidado com as cobiças, os desejos, as paixões. Nesse tempo, temos que vencer qualquer resquício de orfandade. Devemos ter cuidado com a idolatria e com toda quebra de confiança. Cuidar com a incredulidade e a rebeldia. É tempo de tomar cuidado com a impulsividade da ira e nós temos que vigiar para não agirmos novamente da mesma maneira e assim acabarmos vivendo um ciclo repetitivo. Você nunca se deparou com uma situação semelhante à que já tinha vivido? E aí você pensou, isso tudo de novo? Então, agora, queridos, é tempo de rompermos em fé e acessarmos as promessas de Deus para as nossas vidas. É tempo de profetizar as promessas de Deus para se cumprirem nas nossas vidas. É tempo de gerar novos projetos do reino de Deus. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso
porque foi nesse mês que foi construído o bezerro de ouro. Foi nesse mês que ocorreu o pecado dos espiões. Foi nesse mês que o primeiro templo foi destruído e nesse mesmo mês que o segundo templo também foi destruído. No ano de 135, a última fortaleza a resistir os romanos durante a revolta de Bar Kokhba foi vencida. Um ano após a queda de Betar, em 9 de Ave, a região do templo foi arada e todas as bases e resquício do templo foi destruído. Foi nesse mês que ocorreu o decreto do rei Eduardo I, que forçava os judeus a deixarem a Inglaterra. E é também a data do decreto de Alhambra, ou Édito, de expulsão dos judeus da Espanha. É a data em que os judeus foram expulsos da França e o início da Primeira Guerra Mundial. E tantos outros acontecimentos trágicos que aconteceram. Então, o que temos que fazer? Temos que nos arrependermos e voltarmos os nossos corações para Deus. Confiar e avançar para a próxima fase, sem repetir novamente o mesmo ciclo. Amém, irmãos? Esta foi uma pequena introdução sobre o mês que nós estamos vivendo, mas o cerne da ministração de hoje está no comportamento dos 12 espias que foram enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã. Mas por que vamos falar sobre eles? Porque foi no dia 9 de Ave desse mês que eles retornaram e deram um relatório negativo, difamando a promessa de Deus e, com isso, propagando uma atmosfera de incredulidade. O povo, naquela ocasião, ouviu e chorou sem motivo porque não confiaram no Senhor. E depois desse acontecimento, tragédias e mais tragédias se repetiram nessa mesma data, conforme já foi mencionado. Então, vamos lá? O texto base dessa ministração está no livro de Números. Você pode abrir o capítulo 13 e o 14. Acompanhem comigo. Foi então que Deus disse a Moisés que mandasse alguns homens espionar a terra de Canaã, a terra que o próprio Deus decidiu dar aos israelitas. O Senhor disse para Moisés escolher um homem para que fosse líder de cada tribo. As 12 tribos foram representadas. A tribo de Ruben, Simeão, Judá, Issacar, Efraim, Benjamim, Zebulon, Manassés, Dan, Asser, Naftali e Gade. Os 12 espias estavam incumbidos de espionar Canaã. Deveriam ir pela região sul e subir pelas montanhas. Deveriam ver bem a terra, se o povo que morava nela era forte ou fraco, se eram poucos ou muitos. Tinham ordens, os espias, para ver se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim, se as suas cidades tinham muralhas ou não. E Moisés também mandou examinar a qualidade da terra, se era boa para plantar ou não. Moisés também mandou examinar a qualidade da terra, se era boa para plantar ou não, e era para os espias ver se lá havia matas. Também determinou que trouxessem algumas frutas daquela terra. Estava na época da colheita das uvas, e foi exatamente assim que aconteceu. Os homens espionaram a terra, e quando estavam subindo pela região sul e foram até Hebron, viram que ali viviam descendentes da raça de gigantes, que eram chamados de Anaquins. Quando chegaram no Vale de Escol e ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uvas, que 2 homens tinham que carregar pendurados numa vara. Eles pegaram também romãs e figos. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol por causa do cacho de uvas que eles haviam cortado ali. Por 40 dias, aqueles espias ficaram espionando a terra e depois voltaram para onde estava Moisés e Arão e todo o povo de Israel. E foi nesse momento que contaram a eles e a todo o povo o que tinham visto e mostraram aquelas frutas que haviam trazido. Então, os espias disseram a Moisés que foram até a terra onde ele havia e os enviou. De fato, disseram que ela era boa e rica, como se podia ver com aquelas frutas. Mas também disseram que os que moravam lá eram fortes e as cidades eram muito grandes e tinham muralhas. Além disso, contaram que viram ali os descendentes dos gigantes. Contaram que os amalequitas moravam na região sul da terra e que os heteus, os jebuseus e os amorreus moravam nas montanhas. E os cananeus viviam do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Enquanto os espias estavam contando o que viram,
o povo começou a reclamar contra Moisés. Olha aí a murmuração. Foi então que Caleb mandou todos ficarem quietos e corajosamente disse para atacarem aquela gente e conquistarem a terra deles. Caleb, vendo diferente de todos os demais, via o povo de Israel um povo forte e que iriam conseguir a ajuda de Deus para conquistar aquela terra. Mas os outros que tinham ido com eles disseram que não podiam atacar aquela gente porque eram mais fortes, e foi assim que se espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Começaram a dizer que aquela terra não produzia o suficiente nem para alimentar os seus moradores, e os homens que tinham visto lá eram muito altos. Disseram que tinham visto gigantes, os descendentes de Anak, e perto deles haviam se sentido tão pequenos como gafanhotos. E para eles, pareciam gafanhotos e assim desanimaram todo o povo. Naquela noite que os espias contaram isso, todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e contra Arão e diziam que seria melhor se tivessem morrido lá no Egito, ou mesmo lá no deserto. Nesse momento que eles estavam murmurando contra Arão e Moisés, eles questionaram Deus, perguntando por que o Senhor havia trazido eles para aquele lugar. Eles diziam que seriam mortos na guerra e que as mulheres e os filhos seriam presos. E disseram também que seria bem melhor voltar para o Egito. Além disso, eles se revoltaram contra os líderes. Eles disseram: vamos escolher outros líderes, voltemos para o Egito. Foi então que Moisés e Arão, eles se ajoelharam, encostaram o rosto no chão diante de todo o povo, e Josué e Caleb rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza diante de tudo aquilo, e disseram ao povo que a terra que foram espionar era muito boa. Josué e Caleb reconheceram que se o Senhor ajudasse eles, o Senhor, faria todo o povo entrar naquela terra e daria aquela terra para eles. Uma terra boa, uma terra rica. Josué e Caleb disseram para que o povo não fosse rebelde, não se rebelasse contra o Senhor, que não tivessem medo do povo daquela terra. Josué e Caleb tinham certeza que venceriam com facilidade, porque o Senhor estava com eles. Portanto, o Josué e o Caleb disseram para aquele povo não ter medo. Mas mesmo assim, o povo ameaçou matá-los a pedradas. Mas nesse momento, todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. Imagina, queridos, o Senhor vendo tudo aquilo acontecer. A rebeldia do povo, a murmuração do povo, a incredulidade do povo. Foi então que o Senhor perguntou para Moisés até quando o povo ia rejeitá-lo, até quando não iam crer nele, embora ele tivesse feito tantos milagres para aquele povo. Diante da incredulidade do povo, Deus decidiu mandar uma epidemia para acabar com eles. Mas disse que os descendentes de Moisés seriam um povo maior e mais forte do que eles. Ainda assim, com toda a rebeldia, incredulidade e murmuração do povo contra os líderes, mesmo assim, Moisés intercedeu pelo povo, pediu perdão no lugar deles para o Senhor, e o Senhor perdoou o povo, mas disse que nenhum daqueles homens entrariam na terra prometida. O Senhor disse: eles viram a minha glória e os milagres que eu fiz no Egito e no deserto. No entanto, 10 vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verão aquela terra. Mas o meu servo Caleb, o meu servo Caleb, o meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso, eu farei com que ele entre na terra que espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus pela palavra. Então, queridos, o que que o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós nessa noite? O Espírito Santo de Deus está dizendo para nós que nós tenhamos o espírito diferente, o espírito
que Caleb tinha. Que espírito é esse, queridas? Diferente, que tinha Josué e Caleb. Um espírito que confiou nas promessas de Deus quando mais ninguém confiava. Um espírito que enxergou a possibilidade quando mais ninguém enxergava. Um espírito que entendeu que se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Então, queridas, como está a nossa fé? Nós estamos nos movendo com o Espírito de Deus? Nós estamos nos movendo com o mesmo Espírito que estava sendo movido Caleb naquela situação? Como está a nossa fé? Em Hebreus 11 está escrito: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Não esqueçam que foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Foi pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Foi pela fé que ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte e ele foi levado para Deus, e ninguém o encontrou porque Deus mesmo o havia levado. As escrituras sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi por essa fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ir. Foi pela fé que ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas a viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria bem melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes para Abraão, mas mesmo assim, ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordem sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei.
Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar, por pouco tempo, os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, e quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jeté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, e outros cerrados pelo meio, e outros ainda mortos à espada. Andaram de um lado para o outro, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buraco na terra. O mundo não era digno deles, porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. E nós, e quanto a nós, como está a nossa fé? Será que nós seremos aprovados ou teremos que repetir o ciclo? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, nesse momento, eu gostaria de fazer uma oração, pedindo perdão a Deus pela falta de fé, pela falta de confiança, pela incredulidade, pela rebeldia, por não confiar. Amém? Se vocês quiserem também fazer essa oração, junte-se a mim. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor, a tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, a oportunidade, Pai, que nós temos aqui, Senhor, na presença, Senhor, da tua igreja, Pai, para nos arrependermos, Pai. Peço perdão, Pai, pela falta de fé, pela falta de confiança. Peço perdão, Senhor Deus, pela murmuração. Peço perdão, Senhor, e me arrependo, Senhor, pela rebeldia. Perdão, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, por todas as vezes, Pai, que eu não confiei, Senhor, que eu conquistaria, Senhor, a terra prometida. Perdão, Senhor Deus, porque todas as vezes, Senhor, que eu neguei, Senhor, fazer a tua vontade, Senhor, eu estava me rebelando, Pai. Eu te peço perdão, Senhor, por não ouvir, Senhor, os meus líderes, Pai, por não atender, Senhor Deus, prontamente, Senhor, pela falta de fé e confiança. Pai, em nome de Jesus, Pai. Nesse momento, Senhor Deus, eu me arrependo, Senhor, diante, Senhor, da tua presença, Pai, e também diante, Senhor, de todos os meus irmãos. Eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de mim, Pai. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Também peço, Deus, a tua misericórdia, Senhor, sobre todos aqueles, Senhor, que nesse momento estão fazendo esse pedido de perdão e também se arrependendo, crendo, Senhor, que essa é a tua vontade para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, a tua proteção santa sobre as nossas vidas. Eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós tenhamos, Pai, o Espírito, Pai, que estava em Caleb, Senhor, que ele enxergou, Senhor. Ele viu, Senhor Deus, aquilo que o Senhor disse que ia acontecer, Senhor, e ele confiou, Senhor, que aconteceria. Pai amado, em nome de Jesus, que esse Espírito diferente, Senhor, que é o Espírito de Deus, Pai, esteja sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, Pai, que nesse momento estão se arrependendo. Eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo e te bendigo essa oportunidade que nós temos. Pai,
Tu és maravilhoso, Senhor, perfeito e santo em todas as coisas que o Senhor faz, Pai. E eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está aqui conosco. E nesse momento, Pai, eu selo, Senhor, essa palavra, Senhor, fazendo, Senhor Deus, o memorial da ceia, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu consagro, Senhor Deus, esse pão a Ti, Senhor. Que ele nos faça bem, Senhor. Que ele venha, Senhor Deus, nos alimentar, Senhor. Que seja, Senhor, para nos fazer, Senhor Deus, confiar em Ti, Senhor. Que seja, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, uma porção, Senhor, que aponta, Pai, que nós fazemos parte, Senhor, do Teu povo, Senhor, do povo escolhido, Senhor, para conquistar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que esse pão nos faça bem e venha, Senhor, fazer, Senhor Deus, completa obra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Podem comer todos. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Também, Senhor, eu consagro, Senhor Deus, esse suco, Pai. Esse suco que representa o teu sangue, Senhor, naquela cruz, Pai. Eu consagro ele a Ti, Pai. E te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que ele venha, Senhor, nos purificar nesse momento, Pai. Eu oro, Senhor Deus, clamando a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, sobre a vida de todas nós, Pai. Que nós tenhamos, Pai, fé, Senhor, suficiente, Senhor, para ser aprovada, Pai. Eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que esse suco, Senhor, que representa o Teu sangue, Senhor, venha, Senhor, nos curar, Senhor, nos transformar, Senhor, e nos limpar nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Podem beber todos. Obrigada, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor, te louvo e te bendigo, Pai. Obrigada, Jesus, por fazer parte do teu corpo. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos permitiu viver, Senhor, para celebrar, Senhor Deus, a tua presença nas nossas vidas, Pai. Eu te louvo, Senhor Deus, te bendigo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.